A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, meu WhatsApp, meu telefone está aí, eu mesmo, 99991520454. Se você deseja nos ajudar, entre em contato ou envie qualquer quantia para uma dessas contas. Aí você vê a Caixa Econômica, o Bradesco e o Banco Brasil. O Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva. Meu Pix, você vê aí, 331-957-81620, que é meu CPF. Nós estamos estudando neste trimestre das lições bíblicas da CPAD com o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Neste trimestre, nós temos aí como comentarista da CPAD o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é pastor presidente ali em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Nós estudamos já nesse trimestre o avivamento espiritual, o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Novo Testamento, o ministério avivado de Jesus, o avivamento na vida da igreja, o avivamento no ministério de Pedro, Estevão, um mártir avivado, o avivamento espiritual no mundo, o avivamento pentecostal no Brasil, o avivamento na vida pessoal, o avivamento e a missão da igreja. E hoje vamos estudar a lição número 12, Vivendo no Espírito. Mais propriamente, nós vamos estudar hoje sobre o fruto do Espírito. Então nós vamos ver agora que existe também no avivamento algo que é primordial, que acontece naturalmente na vida de todo aquele que passa por um avivamento. Então ele vai experimentar também que ele recebeu no ato da sua decisão, quando ele aceitou a Jesus como único Salvador e Senhor, depois de ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. Então, agora ele é salvo e ele recebe o fruto do Espírito. Nós vamos comparar isso como se fosse uma laranja com 9 gomos. Então, é um fruto só, não é frutos do Espírito, é um fruto só. E neste fruto tem aí 9 qualidades, ou virtudes, ou aspectos, começando pelo mais importante, que é o amor. Veja que o fruto é do Espírito Santo, não é nosso fruto. Veja bem, tomamos cuidado com isso. Muitas vezes a gente pode achar a gente por aí todo orgulhoso, né? Se dizendo aí com fruto do Espírito, como se isso fosse dele, se ele tivesse ele desenvolvido isso aí na vida dele, ele colocou isso na vida dele. Não, foi colocado pelo Espírito Santo. À medida que nós vamos nos submetendo ao Espírito Santo, à direção do Espírito Santo, à medida que nós vamos vivendo a vida cristã, né, de oração, de estudo da Palavra de Deus, de jejuns, de evangelização. Então, essas qualidades ou aspectos, né, vão se desenvolvendo em nosso caráter. Agora, não podemos confundir. Jesus, quando quebrou as mesas lá dos cambistas, derrubou, né, ali as mesas, pegou um chicote, espalhou os animais, quebrou as gaiolas. Às vezes, se você visse isso hoje, você dizia assim, mas que pessoa que não tem fruto do Espírito, não é possível, cadê a mansidão, né? Cadê o domínio próprio? Porque as pessoas não compreendem isso. Eles analisam as coisas pelo modo humano e não espiritual. Então ele está confundindo zelo com falta de domínio próprio, falta de mansidão. Olha aí. Quando Jesus chama Herodes de raposa, aí a pessoa pensa, não, mas cadê o fruto do Espírito? Quando Jesus chama os fariseus aí de hipócritas, né? Quando ele discute com aqueles religiosos, a pessoa vai pensar, não, mas cadê o fruto do Espírito? É porque não se entende as coisas claramente como espirituais, se entende como humanistas, né? Como coisas naturais, adquiridas pelo próprio homem. Então, não se compreende as coisas de Deus. Dentro dessa lição, nós vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos.
No tópico 1, a vida no espírito. Subtópico 1, andando em espírito. Subtópico 2, por que andar em espírito? Subtópico 3, como andar em espírito? No tópico 2, o confronto entre a carne e o espírito. Subtópico 1, carne versus espírito. Subtópico 2, as obras da carne. No tópico 3, o avivamento pelo fruto do espírito. Subtópico 1, o fruto do espírito. Subtópico 2, os 9 aspectos do fruto do espírito. Gálatas 5:22. Subtópico 3, contra o fruto do espírito, não a lei. Então é importante você, quando estudar esta lição, coloque sempre na frente da palavra espírito, coloque santo. Aí é Espírito Santo, tá? É letra maiúscula, né? Não é o espírito humano. E aí carne, não vai pensar que é o corpo. Carne aí são os desejos pecaminosos, são as ambições, né? São as concupiscências, tá? Então são os desejos do corpo, agora do corpo que não está sujeito à direção do Espírito Santo. Vamos ao texto áureo. Está em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então você vê aí, nós colocamos aí um gráfico, né? Sempre quando nós vamos ensinar sobre o fruto do Espírito, eu uso sempre aí uma laranja. Então você descasca a laranja, tira aquela pele, né? Fica só os gomos ali. E você pode fazer isso quando você for dar aula. Mas lembre-se, a laranja geralmente tem 10 gomos. Então você tem que tirar um. Aí depois fecha direitinho de novo. Fica ali 9 gomos. Então você vai e na classe você dá um gomo para cada aluno. Então 9 alunos ganharão aí cada um gomo da laranja. E aí você vai observar. Tem aluno que gosta de laranja e ele come o gomo apressadamente e já pede até o outro gomo para outro alguém. Tem aluno que não gosta, então vai dar para outro. Tem uns que vai experimentar, morder um pedacinho só. Então cada um vai ter uma reação. Aí você vai observar. Depois você pode ilustrar a sua aula. Olha só. Você pode dizer, olha, fruto do Espírito é um só, como essa laranja. Você tem que pegar outra laranja, né? Você tem que carregar outra laranja também, é claro. Então essa outra laranja você vai explicar mostrando a laranja. Olha, o fruto do Espírito é como uma laranja, de 9 gomos. Então é um fruto só, com 9 aspectos, ou qualidades, né? Ou atributos. Então, cada um tem um nome. E aí você viu, os nomes estão aí. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então são 9 gomos aí, 9 aspectos. Então você vai dizer, olha, assim como teve alguém que pegou o gomo e não quis, assim também está na pessoa, a partir do momento que ele aceita Jesus como Salvador e Senhor, ele tem esse fruto dentro dele. Agora pode ser que algum gomo ele não aproveite, ele ainda não permitiu o Espírito Santo de desenvolver nele, no caráter dele, esse aspecto. Assim como tem outro que experimentou só um pedacinho, uma rudidinha só, tem gente que vai experimentar também um aspecto pouquinho, de outro aspecto não experimenta nada, de outro aspecto pode experimentar muito. Então assim como teve gente que pegou o seu gomo, ainda pediu gomo para os outros, assim também são aqueles que desenvolvem, né, vários aspectos aí do fruto do Espírito. Então cada um reage de uma maneira, mas o fruto foi dado a cada um. Está lá dentro de cada crente, foi dado, e é dado pelo Espírito Santo, que o fruto é do Espírito Santo. Agora cabe a nós nos submetermos ao Espírito Santo, à direção do Espírito Santo, para desenvolvermos em nosso caráter, em nosso moral, em nossa vida cotidiana, vida cristã, todos os aspectos do fruto do Espírito. Então vai depender da nossa submissão, do nosso esforço, permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, porque ele não vai forçar ninguém a nada. A verdade prática diz, o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Então nós vamos falar muito sobre viver no Espírito.
Então, viver em comunhão com o Espírito Santo. Ter tudo em comum. Então, nós vamos ver qual o objetivo do Espírito Santo em nossa vida, qual é o plano de Deus em nossa vida. Então, nós vamos nos submeter a isso. Vamos nos colocar à disposição do Espírito Santo para que Ele realize, através de nós, a obra que Ele deseja realizar. Então, nossa obrigação, a obrigação de todo crente, é estar disponível, estar todo o tempo também pronto para ser usado, ou seja, em oração, em jejuns, em estudo da Bíblia, evangelizando. Então, nós estamos à disposição para sermos usados. A leitura bíblica em classe está em Gálatas 5:19-25, que diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então veja se o Espírito Santo habita em nós, como veio habitar no dia em que nos convertemos, né? O dia que ouvimos o Evangelho, a pregação do Evangelho, cremos neste Evangelho, recebemos então o Espírito Santo que veio morar em nós e já implantou o fruto do Espírito em nós. Então, se o Espírito Santo está em nós, se o fruto do Espírito está em nós, então nós temos que andar de acordo com isso, em submissão ao Espírito Santo. A introdução da lição diz: o salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim. Mateus 10:22. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso, é necessário andar no Espírito. Então, desde o dia que nós ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho, recebemos aí o Espírito Santo, o fruto do Espírito em nós, nós vamos passar por diversas situações em nossas vidas. Jesus disse que nós vamos ter aflições, né? Veja só, o próprio Jesus disse que nós vamos ter aflições, mas ele diz que ele venceu todas as aflições. A Bíblia diz que Jesus também nos ajuda em todas as nossas tentações, em tudo que nós desejarmos para podermos ser fiéis a Deus, fazermos a obra de Deus. Ele vai nos ajudar, não nos deixará ser tentados acima do que podemos resistir. O Espírito Santo está todo o tempo conosco, nos ajudando. Então nós temos que depender mais do Espírito Santo, confiar mais no Espírito Santo e vivermos de acordo com a palavra de Deus. É evidente que nós vamos muitas vezes ser perseguidos, mal falados, maltratados, xingados, talvez até tente alguma violência contra nós, porque estamos fazendo a obra de Deus, mas temos que ficar firmes com Deus, temos que estar sempre orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus, evangelizando, ganhando almas. Toda a nossa vida nós vamos ter aí vários problemas, vamos passar por enfermidades, doenças, tribulações e muita coisa vai acontecer. E isso vai o quê? Desenvolver o nosso caráter, nosso moral, vai nos fazer cada dia mais fortes. Olha, é um treinamento. Veja, nós vamos passar por desertos na nossa vida.
que parece que Deus nos abandonou, esqueceu da gente, né? Vamos passar? Vamos passar por isso tudo. Mas temos que ficar firmes, confiantes que Deus está conosco e já já Jesus vem nos buscar no arrebatamento para nós morarmos para sempre com Ele na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Então o verdadeiro bom guerreiro é aquele que foi forjado nas lutas, nas guerras, que passou aí por deserto, por aflições, por tribulações, por angústias, por perseguições, mas está firme com Jesus. O que é que vai nos separar aí do amor de Deus? Então, olha aí, pode ser angústia, perseguição, pode ser aí falsos irmãos, falsos mestres, falsos pastores, pode ser o que for. E nós vamos perseverar e nós vamos sair do outro lado vitoriosos. Glória a Deus. No tópico 1 nós temos a vida no Espírito. Subtópico 1, andando em Espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem um sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir na vida espiritual. Por isso, Paulo escreve: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. O andar em espírito, com E maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da Santa Palavra de Deus. É ter uma vida espiritualmente avivada. Romanos 8,1. Então, andar no Espírito significa se deixar conduzir, significa ser guiado, significa ter aí sempre a submissão ao Espírito Santo. Esse andar é contínuo, né? É uma vida cristã, é uma etapa, né, da nossa vida enquanto nós estivermos aqui na terra. Aí é corpo espiritual, né? Nós estaremos mais sujeitos ao pecado depois do arrebatamento. Mas enquanto estivermos aqui na terra, vivemos o tempo todo lutando contra os desejos pecaminosos, né, as concupiscências, ambições que aí nos acompanham, vem todo o tempo nos tentando, né, vem tentando nos derrubar. A antiga, velha natureza, né, quer sempre voltar. Então nós vamos lutando contra isso o tempo todo. Então é uma vida de comunhão com o Espírito Santo que nos fortalece, nos capacita para lutarmos todas essas lutas que acontecem. Então lembre-se sempre de colocar aí na frente da palavra Espírito, com letra maiúscula, sempre palavra Santo. Então sempre estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, conduzidos. Então é uma vida de intimidade com o Espírito Santo, dependendo sempre do Espírito Santo. Então se andar, ou caminhar, ou experienciar, ou praticar, ou conduzir, sempre submissos ao Espírito Santo. Estarmos vivendo a nossa vida em comunhão íntima com o Espírito Santo. No subtópico 2, por que andar em Espírito? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Gálatas 5,16. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Por isso, andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Então, olha só, se o crente não está vivendo no Espírito, andando no Espírito, então ele está vivendo na carne. Aí a carne não é só corpo. Aí são os desejos, as ambições, as concupiscências da carne, que nós já lemos aí. Aí nós vamos estudar mais detalhadamente cada uma. Então veja, ou você está vivendo na direção, na submissão ao Espírito Santo, ou você está vivendo na direção, submissão dos desejos da carne, ou seja, desejos pecaminosos. Então você tem que decidir onde você está, que lado você está.
a maioria das pessoas vivem, mesmo sendo crentes, vivem aí, uma hora está na carne, outra hora está no espírito, outra hora está na carne, outra hora está no espírito. Deus vomita aquele que é morno, então nós não podemos ser assim. Ou você está quente, né, está no fogo do Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo, ou você não está na igreja, não está salvo, está vivendo em pecado. Então, temos que tomar uma decisão. Qual lado do muro você vai ficar? Porque quem fica em cima do muro, Satanás diz, pode ficar aí, porque o muro pertence a Satanás. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão vivendo em comunhão com o Espírito Santo, que estão lutando e vencendo os desejos da carne. Ninguém que vive na prática do pecado está vivendo com Deus, nem na submissão do Espírito Santo. Então, pecar, todos pecam. Agora, viver na prática do pecado, aí já é outra coisa. Aí é condenação. Então, a lei do Espírito de vida, olha só, o Espírito Santo traz a nós a vida em abundância, a vida espiritual, a vida vitoriosa sobre o pecado. Então, a vida aí produzida pelo Espírito Santo em nós. Então, essa vida no Espírito nos livra da vida em pecado, nos livra da condenação. Subtópico 3, como andar em Espírito? Não é fácil andar no Espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico do novo nascimento. João 3:3, 2 Coríntios 5:17. Entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele. João 14:17. Ser guiado pelo Espírito. Romanos 8:14. Ser cheio do Santo Espírito. Efésios 5:18. Então, veja só, não é uma coisa simples ser cristão. Não é uma coisa simples ser um crente cheio do Espírito Santo. É preciso o quê? Manutenção da vida cristã. Então, onde está o manual de condução da vida cristã? Você compra um veículo, um celular, alguma coisa, tem um manual que muito pouca gente lê, né? Por isso não sabe usar as coisas. Mas o manual é muito importante que seja lido. Então, onde está o nosso manual? É a Bíblia. Então nós vamos lendo a palavra de Deus e vamos nos submetendo, nos deixando ser moldados, né, a que a palavra de Deus diz. Mas também precisamos ter comunhão com o Espírito Santo, estarmos sempre em oração, né, comunhão com Deus, falando com Deus, ouvindo Deus falar conosco. E precisamos sermos edificados. E a palavra de Deus diz que nós orando em línguas, nós somos aí edificados todos os dias, vamos sendo fortalecidos, vamos sendo aí forjados para, na batalha, vencermos o pecado. Veja que quem não manteve essa comunhão, orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, não aguentou. Olha aí, passamos uma pandemia, quantos caíram? Então, milhões de pessoas deixaram de congregar, deixaram de ter comunhão com Deus. Ficaram aí assistindo filmes, novelas, esportes e deixaram a igreja, porque deram lugar à carne, aos prazeres da carne, aos desejos da carne, né? E abandonaram a fé. Veja só, porque estavam fracos, não alimentaram a parte espiritual. Devemos nos manter sempre cheios do Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo. Veja bem, se você não fala em línguas todo dia, você está com problema de comunhão com o Espírito Santo. Alguma coisa errada está na sua vida. Então tome cuidado. Temos que estar todo dia lendo a Bíblia, todo dia temos que estar orando, todo dia temos que orar em línguas também. Temos que manter essa comunhão íntima com o Espírito Santo. Então é uma maneira bem fácil de saber se você está vivendo em comunhão, se está vivendo cheio do Espírito Santo, né? Se está vivendo em submissão ao Espírito Santo.
E aí você mesmo pode se medir. Se você não está falando em línguas todo dia, pode ter certeza, tem alguma coisa errada com você. Tópico 2, o confronto entre a carne e o espírito. Subtópico 1, carne versus espírito. Em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal herdada de Adão é alimentada pela concupiscência da carne. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 de João 2, 15 e 16. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos, pelas falsas religiões, pelo humanismo, materialismo, etc. Como resultado, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar ao diabo e à própria natureza carnal, corrompida pelo pecado. Não por acaso, o apóstolo Paulo admoestou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito, como está em Gálatas 5, 16 e 17. Então aí é a luta da carne contra o espírito. Aí carne, lembrando, desejos pecaminosos, ambições, desejos. E espírito, aí Espírito Santo. Não é luta do corpo com o espírito humano. Corpo humano e espírito humano. Não é essa luta que nós estamos falando. Nós estamos falando aí, quando falamos carne, quer dizer os desejos pecaminosos, que vêm de onde? Vem do pecado que nós herdamos de Adão. Agora veja bem, em nós não habita o pecado. Paulo diz, olha, o pecado habita em mim. Ele estava falando que da vida antes de se converter, que o pecado habitava em nós. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o que diz a Bíblia? O Espírito Santo habita em nós. Olha aí, mudou. Tem muita gente confundindo isso aí, ensinando isso errado. Tome cuidado com isso. Tem muita gente dando desculpa aí do pecado, porque o pecado habita em mim. Não, senhor. O apóstolo Paulo disse que o pecado habitava nele. Veja bem, Paulo está usando aí, né, uma metáfora, ele está dizendo, o tempo que eu era descrente. Você tem que entender isso aí. Paulo está dizendo que o pecado habitava nele, não. Já que ele mesmo diz que o Espírito Santo habita em mim, habita em nós, não é? Jesus diz que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, o Espírito Santo habita em nós. Veja só, somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, tabernáculo do Espírito Santo. Então você não pode sair por aí dizendo que o pecado habita em você, isso é um absurdo. No dia que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós morremos e nascemos de novo. Se morremos, o pecado foi junto. Então a semente de Adão não está mais em nós. Agora o que acontece? Aqueles desejos pecaminosos que antes estavam em nossos membros, estavam em nosso corpo, né? Estavam em nossa mente, aqueles desejos querem voltar. Então eles ficam nos tentando, nos chamando. Veja aí como é que Jesus foi tentado, como é que cada um de nós somos tentados. Veja aí, bem simples, né? Olha aí, concupiscência da carne. Então aí, ó, desejos do corpo, desejos, né, da alma, desejos. A alma deseja assistir filme pornográfico, contar piada, ouvir piada, né? Está aí ocupada com as coisas do mundo. Tem a alma, desejo da alma, desejo do corpo, comer, beber, dormir, sexo. Só que comer como? Glutonaria, comer muito. Dormir exageradamente, a preguiça, né? Beber como? Beber bebida alcoólica. Sexo como? Sexo. Se é solteiro, deseja prostituir. Se é casado, deseja adulterar, olha só. Então, ele pega as coisas naturais e leva para o lado do pecado, das que são proibidas pela palavra de Deus. Concupiscência dos olhos, então, nasce o desejo. Você olha e deseja, olha lá. Olha Eva, olha para o fruto. Ela olhou, viu que era atraente, era desejável, né? Então existem os desejos aí que vêm
através da carne, que através dos 5 sentidos, né, que nós temos aí no corpo, né? Então, cheirar, olha aí, atração pelo cheiro, né? Por isso, um homem não pode usar o perfume de mulher, mulher também não usa perfume de homem. Perfume de homem foi feito para atrair mulher, perfume de mulher foi feito para atrair homem, roupa de homem foi feita para atrair mulher, roupa de mulher foi feita para atrair homem. Olha aí, tudo isso é importante, prestar atenção nessas coisas. Então, na igreja hoje, existem pessoas que se vestem como prostitutas dentro da igreja. É impressionante isso. Existem também mulheres usando roupa de homem, existe homem usando roupa de mulher. Tudo isso vai trazer consequências no reino espiritual. Então, é o olhar, aí, né? A atração do olhar. Aí, o escutar. Olha, o crente que vive ouvindo música do mundo. Então, ele vai ser aí atrapalhado por causa disso, né? Músicas com letras, né, obscenas, músicas também tocadas em homenagem a Satanás. Existem vários sons que foram feitos para homenagear Satanás. Tudo isso influencia o crente. Então tem aí a glutonaria, né, que é comer exageradamente, comer coisas que não convêm, que fazem mal ao corpo. Beber também, né? Bebida alcoólica. Veja, tudo isso vem para atrapalhar, para levar o crente ao pecado, abandonar a Deus. Aí o tato, né? Aquilo de tocar uma pessoa indevidamente, né? Vem aquele, né, pecado ali, uma entrada do pecado. Então tudo isso tem que tomar cuidado. A pessoa tem que tomar muito cuidado, porque o pecado está aí à porta, né? Se jaz à porta, e nós temos que vencê-lo, temos que combatê-lo e vencê-lo. E a soberba da vida é aquele desejo de ser grande, ser maior do que os outros, né? Às vezes a pessoa até passa por cima do outro, né? Prejudica, fala mal, né? Inventa mentiras sobre o outro. É aquela disputa do dia a dia, né? No trabalho, no colégio. É aquele desejo de ser maior, né? Então é um perigo muito grande. Às vezes, para enriquecer, a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa, mentir, roubar, até matar. Então existem os crentes que se tornaram então carnais, né? Aí penderam para o lado dos desejos carnais, dos pecados, e vivem na prática do pecado. Aí vão perder o arrebatamento, vão perder a salvação. Nenhum crente pode viver na prática do pecado. Existem aqueles que nunca se converteram. Agora existem os espirituais. Então nós temos que ser desse grupo aí, né? Grupo dos salvos, daqueles que mantêm íntima comunhão com o Espírito Santo, daqueles que vão ser arrebatados. Então nos mantenhamos aí nessa luta contra os desejos, né, as concupiscências da carne, dos olhos, soberba da vida. Temos que nos manter firmes, lutando e vencendo todos os pecados, todas as tentações que vêm, e orando para que o Senhor nos livre das tentações. No subtópico 2, as obras da carne. Em termos bíblicos do grego sarx, a carne é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a Epístola aos Gálatas, são as práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra, identificadas em pelo menos 15 tipos, sem fechar a lista, pois o autor bíblico acrescenta e coisas semelhantes a estas. Essas obras podem ser classificadas em várias categorias: práticas sexuais ilícitas, 5.19, práticas religiosas, 5.20a, mau relacionamento humano, 5.20b, 21, e vícios e maus hábitos, 5.21. O apóstolo Paulo encerra essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5.21, confere com 1 Coríntios 6.9. Então veja que carne aí não é corpo. Você precisa entender isso, tá? É porque o corpo muitas vezes é o instrumento, né, para a entrada de alguns desses grandes pecados aí, terríveis pecados, de coisas que nos prejudicam e tiram a nossa comunhão com Deus.
Então o corpo é um instrumento, mas a alma é outro instrumento, o espírito é outro instrumento. Veja aí que bebedice, glutonaria, né? Aí o corpo. A alma, por exemplo, deseja conhecimento, né? Conhecimento, e muitas vezes o conhecimento é errado. Então o desejo por conhecimento pecaminoso. Olha aí o espírito, as falsas religiões, tudinho. É espírito, desejo mal do espírito. Uma falsa religião, a idolatria, por exemplo. Então tudo que contraria a santidade de Deus. A Bíblia diz, esta é a vontade de Deus, que vos abstenhais da prostituição, que se mantenham em santificação. Né? Olha aí, é o desejo de Deus. Santificação quer dizer separação para Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Imagine, nós não podemos nos manter ao mesmo tempo em comunhão com o Espírito Santo e em comunhão com Satanás, com demônios. Então nós vemos na lista que Paulo colocou em Gálatas, né, pelo menos 15 coisas aí, falando a respeito desses desejos pecaminosos, falando a respeito do que nós falamos de carne. Agora a lista não acaba aí, que Paulo diz que coisas semelhantes a essas quer dizer que existem outras, várias coisas, né, que nos conduzem a nos afastarmos de Deus, a perdermos a salvação. Porque o apóstolo Paulo diz, quem pratica isso aí não é do reino de Deus, não entra no céu, não vai ser arrebatado. E nas listas de Paulo, né, parece efeminados, né, sodomitas, prostituições, olha só, tudo isso aparece aí. Então, dentro da área de práticas sexuais ilícitas, né, proibidas, aí tem a prostituição, tem o adultério, né, e existem várias outras ramificações dentro disso. Dentro das práticas religiosas, aí existe aí, né, vários tipos também. Aí existe o espiritismo, né, mormonismo, testemunho de Jeová, adventismo, sétimo dia, aí islamismo, budismo, hinduísmo, e vai por aí afora. São várias, milhares de religiões, na verdade. Então toda aquela que não coloca a salvação unicamente pela graça de Deus, ou seja, pela obra salvífica de Jesus Cristo, e isso sempre através da fé, então é uma falsa religião. Toda religião que tenta justificar o ser humano por alguma obra que ele fez é falsa. Então temos que tomar todo cuidado com isso. Temos ainda outros grupos, né? Mau relacionamento humano. Então o que é isso? Às vezes você vai pensar, não, então Jesus pecou nisso aí, porque ele tratava muito mal os religiosos, né? Chamava-os de hipócritas, chamou lá Herodes de raposa, né? Expulsou os cambistas do templo. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, religioso você trata de um jeito, né, específico. Tem aquele que você tem que quebrar a religiosidade dele. Muitas vezes vai haver discussão, vai haver problema mesmo. Então é necessário. Não estamos falando disso, estamos falando de mau relacionamento. É quando você tem já a intenção, né, de prejudicar alguém, de humilhar alguém, de tirar proveito de alguém. É quando você tem aquela segunda intenção, né? É quando você já, só de olhar a pessoa, já julga e condena. E às vezes o mau relacionamento humano tem muito a ver também com concordar com o pecado alheio. Muitas vezes a pessoa, ao invés de corrigir ou de falar que está errado, não, concorda ou finge que não viu. E esse é um mau relacionamento também. Então um pai ou uma mãe que vê um filho chegar com um objeto em casa, se o filho não trabalha, não tem condição de comprar, como é que ele conseguiu isso? Um namoro do filho escandaloso, né? Tudo isso tem que ser falado, maneira de vestir da filha, do filho, tudo isso tem que ser falado. O cabelo, né? Tudo. Muitas vezes tem que ser corrigido, muitas vezes também tem que ter até algum castigo para haver correção, para consertar o rumo. Então, tudo tem a ver com o relacionamento humano. Temos aí também a parte dos vícios, né? Maus hábitos. Então aí o fumar, o beber, se drogar,
viciado em remédios, né? Quanta gente é viciada em remédio. Então, várias coisas aí são abrangentes desses assuntos aí. Existe crente viciado em café, existe crente viciado em Coca-Cola, existe crente glutão, né? Como se o mundo fosse acabar. Tudo isso é importante prestar atenção, você deve se auto-vigiar. Pode ver que na ceia, né, na Santa Ceia, lá diz que cada um deve se julgar a si mesmo, sempre olhando para a palavra de Deus e vendo que é pecado. Então, vou deixar isso porque é pecado. Então, nós colocamos até um quadro aí, né, comparação aí, fruto do Espírito, dons do Espírito Santo. Temos aí até algumas coisas do Sermão do Monte, outra tabela, então você vai vendo aí direitinho. Se você quiser usar para ministrar sua aula, tem muito material. Nós colocamos aí, tem mais ou menos talvez umas 50 folhas de material aí na parte escrita. Muita coisa mesmo, muitos estudos dentro desse tema que nós estamos estudando, dentro desse assunto que nós estamos estudando nessa lição. Lembrando que você pode receber os slides que nós usamos aqui, você pode receber aí o material escrito também, tudo, PowerPoint, PDF, basta entrar em contato conosco pelo WhatsApp, nesse telefone aí, 99991520454. Nós enviamos para você gratuitamente. Pedimos que você dê aí um like, aí, que você se inscreva no nosso canal, para nos ajudar a divulgar. Passe nos seus grupos, né? Também o link aí, os nossos estudos, para que outras pessoas possam assistir, possam também aprender juntamente conosco. No tópico 3, o avivamento pelo fruto do Espírito. Subtópico 1, o fruto do Espírito. Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé. Não pode ter gozo, alegria e não ter benignidade, bondade ou temperança. Gálatas 5, 22, 23. Um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro. Podemos usar um exemplo de uma fruta, como uma laranja que tem vários gomos, mas é um só fruto. Então veja, dons do Espírito Santo. Não tem como funcionar os dons do Espírito Santo sem fruto do Espírito. Todos os dois aí são do Espírito Santo, tanto os dons quanto o fruto, com seus 9 aspectos, ou atributos, ou qualidades. Então veja só, tem gente que pensa que tem jeito do dom operar sem o fruto, não tem como. Então veja só, os dons são para todos os crentes? São. Paulo diz, todos podeis profetizar. Todos quer dizer todos. Todos os crentes podem profetizar. Todos os crentes podem e devem ter dons do Espírito Santo. É para todos. Então quando Paulo fala assim, ou todos têm os dons de curar, então ele está falando, não são todos que vão ter todos os dons. Então veja só, alguns vão ter um dom, outros vão ter outro dom, outros vão ter outro dom, outros vão ter outro dom. São 9 dons do Espírito Santo. Agora, toda a igreja deve ser capacitada com dons. Todos os crentes devem ter pelo menos um dom do Espírito Santo. Então, às vezes está faltando desejo, né? Então, às vezes está faltando fé, mas é para todos e devem buscar. Agora, o fruto do Espírito é para todos? Também. Todos recebem o fruto do Espírito no momento da conversão, que nós colocamos aí, né, como ilustração, uma laranja com 9 gomos. Aí 9 aspectos, ou atributos, ou qualidades, né? Então, todos receberam? Todos. Agora é preciso se submeter ao Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito Santo para poder desenvolver, né? O Espírito Santo vai desenvolvendo isso em nós, desde que nós nos coloquemos à disposição, nos submetamos a Ele. Agora existe um problema sério na igreja atual, né? Qualquer pessoa que tem um dom do Espírito Santo, como está tão raro que as pessoas não buscam, não acreditam,
Então ele passa automaticamente, muitas vezes, a ser mal falado, perseguido, né? Existe uma inveja terrível, né, da pessoa que tem, não sei por quê, porque todos deveriam ter, né? Todos deveriam ser usados em algum tipo de dom. Isso é normal numa igreja espiritual, uma igreja que vive segundo o Espírito Santo. Então, por causa de pouquíssimos serem usados em dons, então existe esse problema, e sempre existiu. Olha, Jesus disse: a qual dos profetas nossos pais não perseguiram? A uns mataram, a outros espancaram, olha aí. Sempre foi assim. Olha aí, o apóstolo Paulo, preso, humilhado, mal falado, espancado. Os homens de Deus sempre sofreram muito perseguição. E muitas vezes a perseguição vem dos próprios irmãos, dentro da própria casa de Deus. Mas quem é espiritual suporta tudo isso, né? E entrega nas mãos do Senhor, né? Nós não podemos nos vingar, nós não podemos aí maltratar, xingar. Deixemos que Deus vai cuidar, Deus vai julgar e cuidar da maneira dele. Nós temos que suportar tudo isso por amor aos irmãos. Então veja, o primeiro aspecto do fruto do Espírito é exatamente o amor. Sem o amor não vai existir mais nada. Sem o amor não se desenvolvem os aspectos do fruto do Espírito. Sem amor também, os dons não funcionam, porque os dons do Espírito Santo são para serem usados em favor dos outros, não é a nosso próprio favor. Então nós oramos pelos outros, ministramos aos outros, e eles que vão ser abençoados, eles que vão aproveitar isso. Se não existir amor, alguém que é usado em dons do Espírito Santo vive uma vida diferente dos outros, uma vida de oração, de muito jejum, de muito estudo da palavra de Deus, de muita dedicação para poder abençoar os outros. Senão ele não é usado. Quantas pessoas receberam dons e não funciona mais? Não são usados mais, por quê? Porque não se dedicam. Nós estamos aqui para dar a vida pelos outros. Veja só, nós muitas vezes passamos necessidades, apertos mesmo. Vivemos da maneira mais simples possível para beneficiar os outros, para que os outros sejam abençoados. Poderíamos fazer como todos, trabalhando, ganhando muito dinheiro, vivendo a vida regalada, se divertindo. Mas não, nós escolhemos passar uma vida de apertos em favor dos outros, para que os outros sejam abençoados. Está na palavra de Deus, que Jesus Cristo deu a vida por nós. O que custa nós darmos a vida pelos irmãos, darmos a vida pelos outros? Subtópico 2, os 9 aspectos do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Na Bíblia, amor ou caridade, em grego ágape, é mais que a filantropia, pois significa o verdadeiro amor como sinônimo do amor ágape. O amor de Deus no coração do homem, Filipenses 1:9, 1 de João 4:7-8, 16. Aí gozo, em grego chara, é a alegria produzida pelo Espírito Santo, Lucas 8:13, Filipenses 1:4. Paz, no grego eirene, é a paz de Deus que excede todo o entendimento, Filipenses 4:7. Longanimidade, no grego, macrotomia, que é a paciência para suportar as adversidades, os defeitos do outro, Efésios 4:2, 2 Timóteo 3:10, Hebreus 12:1. Benignidade, no grego aí, chrestortes, é a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador, Efésios 4:32. Bondade, no grego, agatossuné, refere-se àquele que é bom, Mateus 12:35, Efésios 5:9, Salmos 37:23. Fé, no grego, aí, pistes. Não é a fé natural, mas produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus, conforme as Escrituras, João 7:38, Romanos 1:17, 3:28, Hebreus 11:6. Mansidão, no grego, prautês, diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, de gênio afável, sossegado, dócil, Mateus 5:5, 1 Timóteo 6:11. Temperança, no grego, egrateia, quer dizer autocontrole, domínio próprio, é um aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros, com situações e fatos diversos da vida, Tito 1:8, 2 de Pedro 1:6. Então veja aí, cada palavra que nós entendemos na nossa língua,
cada palavra no grego, o significado de cada uma. Nós temos uma tabela que nós colocamos aí para você, disponibilizando, onde tem a palavra e como é que se lê cada uma dessas palavras do grego. E o significado, nós temos aí um estudo muito bom, com muito estudo dentro de cada um dos aspectos do fruto do Espírito. Temos lá também as obras da carne com o significado e o estudo de cada uma. Então, bem detalhado, você procure ler. É uma leitura que vai lhe trazer muito conhecimento dentro desse tema que nós estamos estudando nesta lição. Olha, nós colocamos aí para você essa tabela aí, olha. Aí você vê os originais gregos, vê a pronúncia aproximada e o significado, olha aí. HP, xará, erenê, macrotímia, xestotes, agatocine, pistes, prautes, egrater, tudo aí os significados aí do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança ao domínio próprio. Aí colocamos também para você um quadro, olha aí, obras da carne, fruto do Espírito, né, as principais obras da carne, e aí o fruto do Espírito com seus 9 aspectos, ou qualidades ou atributos. Temos aí um quadro comparativo, colocando aí fruto do Espírito, né, e dons espirituais, para você também dar uma olhada. Temos um quadro do fruto do Espírito aí bem detalhado, com a laranja e os 9 gomos, e a laranja e os 9 gomos aí para você entender direitinho. Temos outro quadro com fruto do Espírito, dons espirituais e também as bem-aventuranças. Então você dê uma estudadinha aí nesse material, com muita coisa para você aprender sobre o assunto, dá uma excelente aula. Vamos ao subtópico 3, que diz: contra o fruto do Espírito não há lei. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo incisivo e categórico: contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 23 a 25. Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Isso é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Então é interessante, olha, não existe lei, não existe nada na palavra de Deus que vá condenar um aspecto do fruto do Espírito. Então o fruto do Espírito tem nele essas 9 qualidades, ou atributos, ou aspectos aí, todos aprovados por Deus, todos são desejáveis, todos devem ser buscados, todos esses aspectos devem estar fluindo através de nós, em nossa vida cristã, porque tudo isso é coisa boa, é coisa de Deus, é coisa santa, maravilhosa, foi dado pelo Espírito Santo, foi colocado em nós pelo Espírito Santo e é desenvolvido pelo Espírito Santo em nós, desde que nós nos submetamos a Ele, desde que nós nos deixemos ser guiados, conduzidos pelo Espírito Santo. Então, devemos sempre ter em mente, olha, tanto os dons do Espírito Santo, quanto o fruto do Espírito Santo, olha, todos os dois é do Espírito Santo. Então, são dados pelo Espírito Santo, concedidos pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, sem merecimento algum. Lembremos também que existem os dons espirituais, que muitas vezes nós falamos só do dom do Espírito Santo, né, que são os 9 dons do Espírito Santo, esquecemos os dons ministeriais, por exemplo, né, apóstolos, né, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são dons espirituais, dados por Cristo à igreja. Existem também os dons de Deus Pai, né? São os dons assistenciais, aí dentro do governos, né? Administração, que são dados também por Deus à igreja. Então são vários também. Então tudo isso funciona aí em comunhão, em união, aí entre nós e o Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então a nossa vida cristã tem aí que estar submetida à direção de Deus. Nós temos que viver todo o tempo em comunhão com Deus. Não se esqueça, todo dia levante-se de madrugada,
e vai orar, conversar com Deus, ouvir Deus falar com você. Todos os dias, leia a Bíblia. Se você quiser ler a Bíblia todo em um ano, olha aí, leia 4 capítulos. Pode ler um de manhã, na hora do almoço, na hora da janta, na hora de dormir. Pronto, 4 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia toda no ano, tranquilamente. Então esteja também ganhando almas, fazendo a obra de Deus. Fale de Jesus para alguém, convide alguém para ir para a igreja. Então esteja sempre ocupado na obra de Deus e todo o tempo que você tiver. Ao invés de você ir assistir um filme, ir assistir uma novela, ir assistir um futebol, um esporte, alguma coisa, ocupe esse tempo lendo a palavra de Deus, orando, buscando maior intimidade com Deus. Conclusão: crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme as concupiscências da carne, Gálatas 5,16. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, Gálatas 5,22. Por isso, Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Então Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais são várias, né? Além do fruto do Espírito, temos os dons espirituais. Dentro dos dons espirituais nós temos os dons de Deus Pai, os dons de Jesus Cristo, dons do Espírito Santo. Tudo isso é para nós, é para a igreja, para todos os salvos, é para todos que estão em Cristo. Olha aí, tudo através de Jesus Cristo, através da salvação de Jesus Cristo. Então existem aí centenas de bênçãos espirituais. E nós estamos aqui com uma prateleira imensa, né, na nossa frente, que muitas vezes nós não enxergamos, mas está à nossa disposição e nós vamos, a vida cristã, nós vamos tomando posse, né, de cada uma dessas bênçãos, vamos experimentando de cada uma dessas bênçãos e vamos cada dia crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então sempre em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Se você ouviu esta palavra, você deseja entregar a vida para Deus, você acredita que Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu naquela cruz em nosso lugar e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Vamos orar agora juntos e receba agora o Espírito Santo. Receba agora o fruto do Espírito que vai ser implantado em você e receba também batismo com o Espírito Santo, dons do Espírito Santo. É para todos nós. Vamos orar. Se você está doente, ou se você está enfermo, receba a cura agora. Vamos orar por você também. Oremos então. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti, Senhor, arrependidos dos seus pecados, pedindo perdão agora. Aragrar gluste é algo em devir carar, aragrandios te ficha, arrehenios te saledar destene, areidevars de san. Em nome de Jesus, receba a salvação, receba o perdão agora. E você que entendeu esta palavra dita pelo Espírito Santo agora, então ouça atentamente, preste atenção e passe a praticar. Em nome de Jesus, receba a salvação. Em nome de Jesus, receba a cura agora, você que está doente, está enfermo. Em nome de Jesus, solta essas vidas. Todo mal agora vai saindo. Em nome de Jesus, toda enfermidade, toda doença, solta essas vidas. Em nome de Jesus, toca-se o deles e cura totalmente. Em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Não se esqueça de dar aí um like, de se inscrever em nosso canal e entre em contato para receber os slides que nós colocamos aqui, nessas figuras aí ilustrativas, e também a lição escrita, que tem aí mais de 50 páginas aí de estudos sobre essa lição.